hoje eu estou aqui com o Asus RTX 3000, um roteador Wi-Fi 6 intermediário da marca, muito completo, traz as melhores especificações possíveis para a proposta dele. Por exemplo, aqui nós temos todas as tecnologias do Wi-Fi 6 com aquele sisteminha padrão Asus de qualidade, com alguns adicionais. Eu posso citar aqui o iProtection, é um conjunto de regras de segurança para bloquear ameaças. A Asus disse algo de nível comercial, oferecendo aí para usuários domésticos e de forma gratuita. É um produto com poucos pontos negativos, é realmente para pessoas exigentes e vamos explorar tudo dele neste vídeo. O RTX 3000 é Wi-Fi 6 nas duas bandas e em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 574 megabits por segundo e em 5 GHz até 2402 megabits por segundo. E como vocês podem ver, possui 4 antenas, possui uma CPU Broadcom de 3 núcleos de 1.5 GHz, 512 MB de memória RAM e 256 MB de memória flash. E olhando a caixa de perto, a gente já consegue ver aqui ó, o selo Broadcom, alguns outros destaques aqui, ó, Wi-Fi 6, iProtection, que eu já comentei, iMesh, ele é compatível para formar rede mesh com outros roteadores da marca, entre outras tecnologias que a gente vai comentando no decorrer desse vídeo. Abrindo aqui então, temos guia de instalação, mais orientações, manual gigante, ó, vários idiomas. Aqui na caixa vamos ter a fontezinha padrão Asus também, ó, de qualidade, muito bacana. E olha só, fontezinha bruta, tá? 33 watts. Temos aqui um cabo de rede, Cat 5e. E aqui está o menino. Olha só que bacana, não é aquele trambolho grandão, né? Um roteadorzinho muito bem construído e de cara já te passa uma confiança, é um produto pesado. Aqui embaixo a gente já consegue ver, olha só o tamanho desse dissipador aqui. Tem alguns pezinhos aqui também com um detalhe em borracha. Isso é bom para circulação de ar, né? Porque ele não fica totalmente encostado na mesa, na superfície, porque também você tem a opção ó, de colocar ele na parede. Toda essa entrada de ar aqui embaixo, aqui na lateral também tem entradas de ar. É todo em plástico, mas é algo bem resistente. O logo da marca aqui, todos os LEDs indicadores, ó, olha o tanto. Aqui em cima também temos entrada de ar. E realmente é um roteador que não esquentou nada aqui. Conectei aqui meus 30 dispositivos tranquilamente. Usei 2 links de internet aqui porque ele faz Dual WAN. E é uma novidade agora para o canal também, que temos 2 links de internet aqui, depois eu vou explicar melhor para vocês. E olha só, tem mais entradas de ar aqui, ó. Olha isso. E eu falei que ele é muito completo, né? Olha só o tanto de opções que temos aqui, ó. Botão de reset, botão para ativar ou desativar a WPS, porta WAN, onde você vai chegar com a sua internet, 4 portas LAN para você distribuir essa internet, mas uma delas aqui também pode ser outra WAN. Porque como falei, ele faz Dual WAN, você pode chegar com 2 links aqui. Porta USB 3.0, isso aqui é um diferencial. Botão para ligar e desligar ele, eu acho isso aqui também muito importante. E nem todas as marcas colocam isso nos roteadores. E aqui é onde a gente vai encaixar a fonte. Então é um produto para atender todos os gostos, né? Tudo bem encaixadinho. Tem tudo que a gente precisa aqui no roteador. E só lembrando vocês que ao final do vídeo, se vocês tiverem interesse em adquirir, os links vão estar aí na descrição, vou procurar os melhores preços, já adianto que não é um produto barato, mas vai estar aí na descrição para quem se interessar, beleza? E vale lembrar que comprando através desses links você ajuda o canal e não paga mais nada por isso. Em relação a tecnologias envolvidas aqui, temos muita coisa, vou tentar resumir para não ficar cansativo. Mas ó, para te oferecer a menor latência, o menor tempo de resposta, ele tem o MuMimo, Beamform, o FDMA, 1024 QAM. Com isso ele consegue atender mais dispositivos ao mesmo tempo com a melhor qualidade. Aí em relação à largura de banda, ele tem também canais de 160 MHz, então você consegue passar aí muita velocidade. Já adianto que com as duas internets aqui eu consegui passar mais de 1000 MB no Wi-Fi,
Vocês vão ver até o final do vídeo. Temos o padrão de segurança mais recente, WPA3, temos também a tecnologia TWT, que vai diminuir o consumo de bateria dos smartphones, e em dispositivos também que forem compatíveis com essa tecnologia. Na verdade, tudo que eu falei até agora, os dispositivos clientes também precisam ser compatíveis. Aí ele também tem o BSS Color, que mesmo diante de ambientes lotados com muitos roteadores, ele consegue manter a eficiência da rede Wi-Fi, porque com essa função ele identifica os roteadores ali por perto e consegue diminuir a interferência. Aí, como eu já dei spoiler, ele também pode formar uma rede em malha. A ASUS tem uma rede mesh patenteada aí de iMesh ou AI Mesh, do jeito que você preferir chamar. E todos os roteadores da ASUS que forem compatíveis com iMesh, eu vou conseguir unir e formar uma única rede com o RTX 3000, como por exemplo, ó, esse bruto aqui, ó, o ASUS Zen Wi-Fi AX, que é um AX6600, chegou ontem aqui pra mim. Daqui a pouco eu já inicio os testes e em breve um vídeo aqui no canal. E aí eu vou aproveitar, eu nunca testei rede mesh da ASUS, eu vou aproveitar e faço um vídeo específico só pra gente falar da rede mesh da ASUS. Aí pra finalizar essa parte de tecnologias envolvidas aqui, né, vamos falar do Eye Protection, ou AI Protection, do jeito que você preferir falar, que é aquela segurança a nível comercial para a sua rede doméstica, desenvolvido pela Trend Micro, que automaticamente vai agir bloqueando ameaças da internet para todos os seus dispositivos inteligentes. E isso a ASUS te entrega gratuitamente. Bom, agora sim, vamos ligar ele, fazer as primeiras configurações e depois os testes. Roteador ligado, cabo que eu recebo a internet aqui na porta WAN, e vamos iniciar as configurações. Primeiro eu preciso me conectar aqui na rede gerada por ele, que é essa ASUS. Agora eu vou abrir o aplicativo, ó, ASUS Router. Esse foi o último roteador que eu usei, ó, nenhuma conexão, porque ele não está ligado. Vou tocar aqui no mais para configurar uma nova rede. Roteador sem fio ASUS. E já encontrou o nosso RTX 3000. Vou tocar aqui em guia de introdução. Automaticamente ele já vai identificar aqui a minha conexão. Acabou que ele não identificou. Aqui eu sei que é DHCP. Pode ser que você use também PPPoE. Aí você vai precisar de um nome de usuário e senha, é o provedor quem te passa isso. Se o seu provedor também entregar IPTV, você ativa, escolhe aí ó, o seu perfil. Aqui não, eu vou avançar. Nome da rede, prontinho, eu vou separar 2.4 e 5 GHz para a gente fazer os testes depois separadamente. Avançar. Nome de usuário e senha para acessar as configurações do roteador. Aplicar. Como eu criei a nova rede, agora eu preciso me conectar a ela. E olha aí, já está fazendo uma otimização aqui da rede. Beleza, configuração básica feita, finalizar. Se você quer ativar as notificações, eu vou concordar. Se você quiser habilitar a conexão remota pelo app, vou aceitar. E tá aí esse aplicativo da ASUS, que é bem bonito. Já mostrei aqui em outros vídeos. Tem alguns atalhos aqui ó, na tela inicial, como tráfego em tempo real, nome da rede, uso da CPU e RAM. Se eu tivesse outros roteadores aqui em rede mesh, eu conseguiria monitorar aqui também. Aqui embaixo eu tenho acesso aos dispositivos conectados. E olha aí, apareceu aqui notificação para mim de novo firmware. Vou aproveitar para atualizar ele. Alguns momentos depois... Já atualizou, reiniciou, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, aqui eu tenho a lista de todos os dispositivos conectados. Se eu tivesse outros roteadores mesh, apareceria aqui também. Tem algumas dicas, tem aqui a opção família, esse aqui é o controle dos pais. Então vejam que eu posso escolher a idade ó, das crianças, adolescente ou adulto. Vamos selecionar aqui, por exemplo, criança. Coloco o nome que eu quiser, avançar. Seleciono os dispositivos que eu quero controlar. Aqui no momento só estou com um conectado no roteador, avançar. Defino o horário que eu quero disponibilizar a internet, nos dias da semana e fim de semana. Eu posso adicionar também um dia e horário, né, de forma personalizada, avançar. E aqui eu seleciono os conteúdos que eu quero bloquear. Pornografia, conteúdo ilegal e violência, apostas, blog ou qualquer outra coisa que você quiser bloquear aqui que estiver na lista. E depois é só concluir. E temos bastante coisa, olha só, um aplicativo bem completo. Configuração rápida de internet já fizemos, Mesh, Eye Protection, já fica habilitado por padrão, ó, bloqueio de sites maliciosos, e faz todo o monitoramento para você. E te fala também se tiver alguma coisa aqui em risco, como por exemplo, o PNP está ativo, eu posso vir aqui ó, e desativar ele. Acesso à web pela WAN, tá ativo também, que é aquela conexão remota que eu habilitei lá no início. Você pode desativar também, mais segurança ainda para sua rede. E a força da senha que está ruim, né? Eu coloquei uma senha de testes aqui. WPS também está ativo, eu vou desativar. Isso aqui para usuário doméstico é muito bom. Continuando, nós temos diagnóstico, ele vai fazer algumas varreduras, analisar a sua rede,
ver o que dá para melhorar, estatísticas. Olha só que bacana. Próxima opção, tá escrito controle dos pais. É um pouco diferente desse família que eu mostrei aqui embaixo. Você tem a opção de bloquear todos os dispositivos, agendamento de tempo, depois podem explorar isso aí. QoS, tenho aqui também, posso habilitar, e aí eu posso dar prioridade ao que eu quiser na rede, jogos, transmissão de mídia, navegação web, você escolhe. É só segurar aqui na lateral e depois arrastar. Opções aqui de USB, FTP, Samba, ejetar o dispositivo conectado. Aqui em Wi-Fi temos várias opções aqui que vale a pena observar. Opção de compartilhar, não é tão relevante aqui. Configurações sem fio, ó. Aqui tem muitas configurações interessantes. Então, habilitar o AX, obviamente, Wi-Fi 6. Smart Connect, se eu quiser habilitar para gerar uma única rede, ocultar a rede se eu quiser, tipo de criptografia, ó, tá WPA2, eu posso colocar WPA3 se eu quiser, e habilitar também, ó, largura de banda de 160 MHz que não estava habilitada. Voltando aqui, eu tenho também configurações para a rede de convidados, eu posso ativar, ó, até 3 redes em 2.4 GHz e até 3 redes em 5 GHz. Tem a lista negra do Wi-Fi que eu posso listar dispositivos que eu quero bloquear e modo Eco Wi-Fi. O que acontece? Ó, diminui a potência e a taxa de dados do Wi-Fi e economiza energia. Então quem quiser economizar um pouco, pode ativar essa função, mas vai perder desempenho no roteador. Aí continuando, vamos ter opções de LAN para vincular IP ao MAC de algum dispositivo se você quiser, configurações da WAN, configurar DNS, por exemplo, clientes VPN. Aqui você precisa acessar o sistema web para adicionar ou gerenciar perfil de cliente VPN, informações do roteador, atualização, configurações de sistema, aquilo que já é padrão em roteadores, ou modo, se você vai fazer dele um access point. De fato, temos muitas opções aqui nesse aplicativo. Inclusive, ó, ele é compatível com Alexa e assistente Google. Porém, eu até tentei vincular aqui, mas pelo que eu vi, eu vou precisar converter minha conta da Alexa para uma conta americana para conseguir usar aqui os comandos, porque até então não funcionou com a minha conta do Brasil. E com o assistente Google também eu acredito que será a mesma coisa, porque ó, os comandos que aparecem aqui para mim são comandos em inglês. Mas ok, pelo menos tem aqui, né? Configurações de notificação, você pode ativar ou não. Ferramentas de rede, Wake on LAN, né, para ligar o PC que estiver conectado ao roteador via cabo, gerenciamento remoto e vários apps que você pode integrar e usar junto ao sistema e aplicativo ASUS. Vamos aproveitar o smartphone e ver o máximo de velocidade que conseguimos com ele. Vou começar com o iPhone 11 conectado, 5 GHz. Vamos ver. Olha só que massa, em torno de 700 MB, 708 em download e 737 em upload. Poco F4 GT. Ambos possuem suporte ao Wi-Fi 6, o Poco F4 GT até um pouco mais do que isso, o Wi-Fi 6E. E acabou ficando abaixo do iPhone 11, olha aí. 629 em download e 661 em upload. Agora sim, pegar o notebook para mostrar aí uma visão geral do sistema. Algumas coisas a gente vai ver com mais detalhes, como por exemplo a Dual WAN, que vai ser a primeira vez que eu vou mostrar isso aqui em vídeo, com meu novo link de fibra ótica. Eu já tentei mostrar isso aqui em outro roteador, usando os dados móveis, mas não funcionou direito, não ficou nada legal. Vamos lá. Estando conectado no roteador, seja sem fio ou via cabo, é só digitar o IP, que é 192.68.50.1 em um navegador de internet, ou você pode digitar router.asus.com, também vai cair aí na tela de configuração do roteador. Login e senha, e aqui está o sistema ASUS. Na tela inicial eu já consigo ver vários atalhos, que eu já posso facilmente alterar nome de rede, senha, método de autenticação. Consigo também ver se tem alguma coisa conectada na USB, ó, no momento não tem nada, eu vou colocar aqui um pendrive. Conectei. Vamos atualizar a página aqui. Olha aí, já apareceu ele aqui, ó. Então beleza, galera. Vamos olhar aqui rapidamente algumas configurações. Ó, configuração relacionada ao mesh, rede de hóspede, né, que seria a rede de convidados. Por aqui eu posso ativar também. Configurações aqui do Eye Protection. Claro que aqui eu tenho uma visão ainda melhor, né? Ó, bloqueio de sites maliciosos, entre outras coisas para você gerenciar. Controle dos pais, tem aquelas opções de bloqueio aí. QoS adaptativo, aqui a gente tem muitas funções legais. Posso ativar aqui, por exemplo, a análise de aplicativos usados pelos clientes.
QoS, aquilo que eu já mostrei no aplicativo também. E aqui eu tenho algo a mais, ó, que é o histórico da web. Isso aqui é muito legal. Se você ativar, eu até fiz um vídeo aqui no canal, né, falando se o roteador salva histórico de buscas. O histórico de sites que você acessa. Esse aqui, por exemplo, salva e ele mostra tudo. Já tá valendo. Então vamos, por exemplo, aqui acessar o blog maxdicas.com.br. Se você não conhece, acessa aí porque todo dia tá tendo uma matéria nova lá, tem review, notícias, vale muito a pena acompanhar. Ok, vamos abrir uma matéria aqui, agora vamos lá no roteador. Vou atualizar. Bom, nesse meio tempo eu acessei um outro site, ó, e pegou todo o caminho. Vamos acessar aqui de novo Max Dicas. Olha só, tá aqui, ó, Max Dicas. Ele vai te mostrar a hora e data, tudo certinho. Isso aqui é muito legal. Aí temos a opção aqui de fazer um teste de velocidade, daqui a pouco eu faço. Analisador de tráfego, aqui você monitora os dispositivos na rede, o que cada dispositivo está usando. Aqui nós temos a parte de estatísticas, ele vai te explicando tudo também, ó. Então ele vai pegar estatísticas das conexões, né, dos dispositivos que estão usando o roteador. É muito legal esse controle aqui da ASUS. Mas vale ressaltar também que isso é uma característica do RTX 3000, não quer dizer que todos os roteadores da ASUS vão ter esse acesso aqui. Eu testei o AC67P, ele, por exemplo, não tinha. Aí temos aqui a parte USB, você pode compartilhar arquivos na rede. Os arquivos que estão aqui nesse pendrive eu consigo acessar pela rede. Além disso também eu posso conectar uma impressora USB nele e aí compartilhar essa impressora. Eu posso ainda usar, ó, um modem 3G ou 4G na USB. Então fazer dela também uma segunda WAN. E dentre as funções da USB eu tenho também Download Master. Então eu posso instalar, por exemplo, no meu HD e aí fazer download de torrents direto no HD, sem precisar usar o PC. A iCloud 2.0 está relacionado também a arquivos na nuvem. Tem muita coisa aí para você explorar. Parte de rede sem fio, vamos conferir se está tudo certo. Bom, tem algumas funções aqui que vale a pena ativar, como Agile, Wi-Fi Agile Multiband, Target Wake Time. Vou fixar aqui 40 MHz em 2.4 canal e eu vou deixar automático. Método de autenticação também pode deixar WPA2, mas a gente tem a opção de WPA3, lembre-se disso. Você pode, por exemplo, usar WPA2/WPA3, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu vou aplicar. Eu estava em 2.4, posso selecionar aqui a banda de 5 GHz e fazer as mesmas alterações. Vou fixar 160 MHz para passar mais banda, obviamente. Aplicar. Beleza, aí tem a parte WPS, WDS para fazer dele uma ponte, né? Repetir o sinal dele, fazer uma filtragem aí de MAC, de quais dispositivos você quer dar acesso à sua rede, entre outras configurações aqui, galera. Parte de LAN bem completa também, assim como a WAN, olha aí, Dual WAN, redirecionamento de portas e por aí vai. Vou ativar aqui Dual WAN de uma vez. Habilitar. O WAN principal vai ser a porta WAN mesmo e secundária vou selecionar aqui a LAN 1, ok. Vamos testar aí primeiro o modo failover, depois a gente testa o balanço de carga. Agora é só aguardar. Habilitado, aqui também eu tenho, ó, redirecionamento de portas, DMZ, por aí vai. Aí tem a parte da Alexa, ó, e FTTT, já expliquei. IPv6, eu vou ativar aqui também. Parte de firewall, aqui ó, eu tenho filtro de URL, então eu posso listar sites que eu não quero dar acesso. Filtro também de palavra-chave, então coloco aqui a palavra que eu quero bloquear de acordo com as pesquisas, com os sites acessados. E ainda tem um outro filtro aqui dos serviços de rede. Posso selecionar a hora, dia em que os filtros que eu configurei vão funcionar, então é algo bem específico. Parte de administração, aquilo que a gente já está acostumado a ver, ó, como o roteador vai funcionar, se é um nó mesh, se é repetição e por aí vai. Sistema, atualização e para finalizar aqui, os logs e ferramentas de rede para testar aí, por exemplo, ping, tem o Wake on LAN aqui também. E se você é um usuário hardcore, a gente tem aqui também mais ajustes, né? Digamos que ajustes finos, depois você pode brincar aí se você comprar esse roteador. Beleza, galera, agora vamos testar a velocidade, primeiro com o meu link de 1 GB, chega aí 950 MB mais ou menos. Em 2.4 GHz primeiro, vamos lá. Olha isso aí, galera, quase 400 MB em 2.4 GHz, é isso mesmo? Você tá doido! 361 em download.
180, 181, arredondando em upload. Agora vamos ver 5 GHz. Agora que eu quero ver, hein? Agora que o pau quebra. É isso aí, tá passando praticamente toda a velocidade contratada. Aqui eu tenho uma plaquinha AX200 da Intel, que é uma placa de rede Wi-Fi 6 e tem um desempenho melhor do que o chipset dos meus smartphones. Agora eu vou levar o roteador ali para outra mesa para conectar o cabo que vem, né, do meu outro link, que é 500 MB em download e 500 em upload. Então no total aí eu tenho aproximadamente 1,5 GB. 1 GB 400 mais ou menos. Beleza, vamos ver como que ficou aqui no sistema. Olha aí, o WAN principal conectado e o WAN secundário standby. Vou colocar um vídeo aqui para rodar. Eu vou desconectar o cabo da WAN principal. Espera aí. Pronto. Ó, já caiu aqui, né? Apareceu aqui, ó, cabo de rede não está conectado. E tem que continuar o vídeo. Tá em 4K. Tem que continuar. E não continuou. Ah, ok, ó. A WAN secundária atuou. Atuou e já está funcionando. Já apareceu aqui conectado. Bom, eu acho que dá para configurar uma coisa para não acontecer. A gente viu que demorou um pouco, né? Eu acho que dá para configurar para diminuir esse tempo. Ó, detectar intervalo a cada 5 segundos e condição de disparador do failover, né? Quando a WAN atuar falha 12 vezes contínua. Então talvez se eu diminuir esses valores aqui ou se eu ativar aqui o monitor de rede, ó, consulta DNS, ping, pode ser que não demore tanto para a WAN secundária ser ativada. Então de fato é interessante fazer esses testes. Eu deixei padrão do jeito que o roteador configurou, eu deixei, mas se realmente você for usar o segundo link como failover, eu te aconselho a ir testando, beleza? E failover é justamente isso, quando uma cai, a outra atua. Agora, o balanço de carga é algo mais interessante. Eu pelo menos prefiro o balanço de carga. E assim, fiz alguns testes aqui e não consegui chegar num resultado 100%, mas é falta de experiência minha mesmo. Na proporção aqui, eu notei que 1 para 1 funcionou melhor para mim, mas confesso que eu notei um certo, digamos que engasgo na conexão às vezes. Uma hora ou outra que eu ia acessar um site no meu PC, dava falha, eu tinha que atualizar a página de novo. Tentei mudar essa proporção aqui algumas vezes, tentei, né, ativar aqui esse monitor de rede. Eu só não alterei esses valores aqui, ó, detectar intervalo e diagnóstico de conexão com a internet. Eu deixei padrão. Do balanço de carga também. E aqui a gente tem ainda uma opção de habilitar regras de roteamento. Às vezes você quer que determinado equipamento aí da sua rede utilize link 1. Outro vai usar o link 2. Você consegue também configurar isso aqui no load balance, né, no balanço de carga. Bom, então eu vou deixar aqui proporção 1 para 1. Vou deixar aqui esses valores padrões mesmo e vou aplicar. Enquanto processa, eu vou conectar o cabo na WAN principal. Então tá aí, ó, o WAN principal conectado, o WAN secundária conectado também. E eu clicando aqui em cima, em cada uma delas vai aparecer as informações aqui na lateral. E aí algo que eu tive que fazer aqui também foi ativar essa consulta de DNS, tá? Porque na hora que eu fui rodar aqui o speed test não estava funcionando, mas agora sim tá. Eu ainda não cheguei a fazer esse teste usando esse notebook. Vamos lá então, ver o que a gente consegue aqui agora, hein? O ping deu uma zoada. Mas olha isso aí, mais de 1 GB de velocidade, ó. 1037 arredondando em download. Upload deu um pico alto e abaixou. Vamos de novo. Ok, agora o ping ficou excelente, 970. E olha o upload voando aí, ó. 1210 em upload. Incrível isso aqui, né, galera? Load balance não quer dizer que vai apenas somar as velocidades, vai muito além disso. Mas tá aí, ó, essa velocidade que a gente conseguiu. Agora, algo que não tem nada a ver com a Dual WAN é a velocidade da rede interna. Vamos testar isso aqui também. Eu vou transferir arquivos do notebook para o PC. Vou copiar um arquivo aqui de 15 GB, uma pasta na rede. Essa pasta está no meu computador aqui do lado. E olha aí a velocidade que estamos conseguindo aqui. A nossa rede local sem fio. Bom, o Windows está marcando aqui, ó, 635, 640 megabits por segundo,
o envio, né, o upload, que gira em torno de 70 megabytes por segundo. Só recapitulando, 1 byte é igual a 8 bits. Você pega o valor em megabytes por segundo, multiplica por 8, você vai chegar a esse valor aqui que o gerenciador de tarefas está te mostrando. E tanto o notebook quanto o PC estão conectados sem fio na rede de 5 GHz. Esse é o máximo que a gente consegue. Vejam que o SSD aqui, ó, tá bem tranquilinho, 4%. Tanto aqui quanto lá é NVMe, então alta velocidade escrita e leitura. Agora eu vou fazer o inverso. Vou pegar um arquivo lá do PC, 9 GB, mandar aqui para o notebook. Vamos ver o que a gente consegue. Praticamente mesma velocidade. Na faixa aí, ó, de 650, 670 megabits por segundo. Agora, digamos que é download, né? Tô pegando do meu PC para o notebook. Vejam que tá bem fichinho aqui para o SSD também. E olha só, aumentou a taxa de transferência e passou de 700 megabits por segundo aqui também. Ok, é isso que a gente consegue em uma transferência na rede local com o RTX 3000. E só lembrando que essa transferência foi sem fio. Se eu tivesse com o cabo conectado lá no PC, essa taxa de transferência seria maior. Mesmo assim, tivemos uma velocidade aqui satisfatória. Agora vamos dar uma olhada no alcance do RTX 3000. Confere aí. Ainda próximo ao roteador, eu repeti o teste com o iPhone 11, agora também testando a rede 2.4 GHz e incluí também o S20 FE, pois esses dois smartphones aqui são os que eu uso como referência dos roteadores que eu testo aqui no canal. Em 2.4 GHz consegui um máximo de 136 megabits por segundo em download e 120 em upload. Em 5 GHz o S20 FE passou bastante velocidade, sendo 824 em download e 922 em upload. E aqui, pessoal, eu não estou utilizando a função do All-in, deixei apenas o link que eu recebo aqui 950 MB, para ser justo com os outros roteadores que eu já testei por aqui. Aí fui lá para o banheiro da suíte, que fica a 9 metros do roteador, em 2.4 GHz consegui o máximo de 62 megabits por segundo em download e 16 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 312 megabits por segundo em download e 278 em upload. Afastei um pouco mais, aumenta mais uma barreira, em 2.4 GHz o máximo foi 48 em download e 5 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 236 megabits por segundo em download e 156 em upload. Aí fui para a cozinha, pior lugar de sinal Wi-Fi aqui do apartamento. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 25 megabits por segundo em download e 4 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 83 em download e 79 em upload. E para finalizar, fui lá na área de serviço, que também fica bem distante, mas não tenho aqui tantas barreiras como na cozinha. Em 2.4 GHz o máximo foi 70 em download e 17 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 329 em download e 326 megabits por segundo em upload. Bom, o que eu concluí sobre o RTX 3000 da ASUS? Vamos começar como de costume com o design desse carinha aqui, que eu particularmente curti. É um roteador que passa um certo respeito, foi tudo muito bem pensado aqui na sua construção, tem uma boa circulação de ar, todas as conexões, portas necessárias temos aqui, indicadores de LEDs, vários botões. É um roteador que passa respeito. Algo legal também, ó, que aqui tem um material áspero, então você pode encostar o dedo aqui à vontade que não vai ficar marca. Pra mim não faz tanta diferença, mas eu sei que pra muitas faz. Tem alguns roteadores que você encosta assim, né, seu dedo fica marcado, você tem que ficar sempre limpando e às vezes você vai limpar até arranha ele. Aí falando do sistema e aplicativo, quando comparamos o sistema da ASUS com roteadores de nível residencial comercializados aqui no Brasil, eu arrisco dizer que o melhor sistema é o da ASUS. Muito completo, várias funções, como vocês viram nesse vídeo. O aplicativo também não fica para trás, excelente aplicativo com muitas funções. Nos testes de máximas velocidades, estando próximo ao roteador, gostei muito do que eu vi aqui, principalmente depois que eu injetei os dois links, né? Aí o resultado foi para outro nível. Agora, no teste de alcance, ele ficou na média, não dá para esperar tanto do RTX 3000. Se você tem uma casa, apartamento, o local que você vai instalar ele é muito grande, um local amplo, aí vale a pena você criar uma rede mesh com outro RTX 3000 ou outros roteadores AX da ASUS, que tem o suporte ao iMesh, a maioria tem. Nesse gráfico aí você consegue observar que lá na cozinha, o local que tem pior sinal Wi-Fi aqui, comparando ele com mais 3 roteadores que também são AX3000, ele ficou em última colocação. Esse primeiro gráfico foi teste de download. Agora, quando comparamos o teste de upload, aí ele ficou em segundo lugar, ganhou até do Xiaomi AX3000, que foi um roteador que eu testei aqui, versão chinesa. Os roteadores versão chinesa têm característica de ter um alcance
alcance maior. Então assim, no geral, os testes de alcance do RTX 3000 ficaram na média, um alcance já esperado para um roteador dessa categoria. Então realmente é para aqueles que querem usar um roteador premium, com vários diferenciais, homologado pela Anatel aqui no Brasil, com a garantia maior, R$ 1.400 é o preço do momento. Pode ser que esse preço aumente, diminua, e eu vou estar sempre acompanhando e deixando o link aí para vocês na descrição. Só para finalizar o meu relato sobre ele, que eu usei ele aqui por aproximadamente 2 semanas, usei aqui com o Smart Connect ativo, aquela opção que ele emite apenas um nome de rede, e aí os dispositivos, de acordo com a distância, se conectam na melhor banda. E não tenho o que reclamar, um roteador muito estável, me atendeu aqui perfeitamente bem. Usando aqui apenas um link e também naquela opção lá de failover. A única configuração que eu não curti tanto foi quando eu usei ele com o load balance, né, o balanço de cargas ativo. Faltou alguns ajustes, eu preciso de mais experiência, preciso testar mais. É algo que eu nunca tinha usado, então assim, foi falta de experiência minha mesmo para conseguir deixar ele do jeito que era necessário. Mas e aí, o que você achou dele? Você já usou algum roteador da ASUS? Deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar aí. A gente responde na medida do possível. Tem uma galera que acompanha o nosso trabalho que também respondem as dúvidas. Videozão de muito trabalho. Se puder retribuir com aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho. Você que já é inscrito, ativa também o sininho para não perder as novidades aqui. Toda semana muita coisa boa para vocês. E no mais, estou sempre postando bastante coisa também lá no meu Instagram, na comunidade, no Telegram, a gente troca uma ideia lá. Tem canal de oferta e vai estar tudo aí na descrição para vocês. Aqui embaixo você confere outras revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.